O objetivo desse vídeo é mostrar experimentalmente a lei de Ohm. Eu vou deixar abaixo aqui o link para acesso tanto ao roteiro quanto ao relatório dinâmico. Vou deixar também aqui referências bibliográficas de livros textos de física básica, onde pode ser lida a teoria desse experimento, também artigos científicos recentes da área. Tentar ir atualizando essas referências científicas à medida do possível. Estão vendo na tela o relatório dinâmico. O objetivo hoje é preencher esse relatório para aprender essa teoria, esse experimento. Nós vamos nos guiar pelo roteiro. Vocês já estão vendo aqui, ó, o roteiro está no centro da tela. E lá em cima, no canto superior direito, já está mostrando um pedacinho da bancada, né? Aqui está a fonte, os dois multímetros, aqui a protoboard. Mas vamos dar uma olhadinha primeiro no roteiro. O roteiro diz o seguinte, ele faz uma breve introdução teórica, diz que quando a relação entre a tensão e a corrente é linear, então a lei de Ohm é satisfeita. Isso não acontece só quando há aquecimento, né, já que R depende de T, e a temperatura do resistor varia muito, ou quando a tensão de entrada é muito alta. E aí ele nos mostra aqui um procedimento, as duas primeiras tarefas. A primeira tarefa é montar esse circuito, uma fonte, um amperímetro e um voltímetro, e diz, olha, vai variando a tensão de entrada de 1 em 1 volt e medindo a corrente que ele deixa passar em cada uma dessas tensões. Tarefa 3 e a tarefa 4 falam de componentes não ôhmicos. A tarefa 3, uma lâmpada incandescente, a tarefa 4, do diodo de silício. Isso vai ficar para outro vídeo. Vamos nos guiar, então, pelo relatório dinâmico. O relatório dinâmico mostra para a gente, aqui na primeira aba, o manual de como preenchê-lo para esse experimento específico. Importa para a gente que esse exemplo, de entender exatamente como que é o preenchimento desse arquivo. É o nome da pessoa que está fazendo o experimento, os componentes eletrônicos que estão sendo utilizados, a gente já viu rapidamente quais são. O que importa para a gente aqui é como fazer essas aferições. Então, o voltímetro ele pede precisão e erro de escala para cada fundo de escala utilizado, assim como o amperímetro e o ohmímetro. É muito importante, porque na hora que eu escrevo aqui o valor de resistência aferido pelo ohmímetro, isso tem que ter uma casa depois da vírgula, já que esse é o erro de escala nessa coluna, nessa célula. É análogo para todos os valores aqui de voltagem e amperagem. Se eu, por exemplo, coloquei lá que o fundo de escala utilizado para o amperímetro é 0,01 com um erro de 0,01, aqui eu estou simplificando e dizendo que o erro é igual à precisão daquela escala. Na verdade, deveria olhar o manual do instrumento e ver qual a percentagem de erro que ele tem para cada fundo de escala em relação ao valor que ele mostra na tela. Para tornar um pouco mais didático, estou dizendo que esse valor é igual a esse. E aí eu coloco aqui, por exemplo, 0,6, tiro um algarismo dessa medida, você vê que aqui na coluna da direita ele pede, olha, verifique I. Se eu coloco 0, por exemplo, 80 como valor de entrada, com um algarismo a mais, ele também me dá o erro de verifique I. Essa coluna está linkada com essa célula. Se eu colocar aqui 0,1, ele vai dar erro em todas as células, já que todas elas estão com erro, né? Então, se eu coloco 0,6, por exemplo, ele vai me dar ok para essa e erro em todas as outras. Olha que bonitinho, então, 0,68 e aqui 0,01. Nesse caso, fica tudo ok, e esse procedimento ele não deixa que a pessoa que está preenchendo o relatório cometa erros de números de algarismos significativos enquanto está fazendo a medição do experimento. Bom, feita a medição, então, de valores de voltagem e corrente, já aparece aqui automaticamente o gráfico, vocês veem que é linear, como era esperado, e também os valores de resistência, V dividido por I para cada par ordenado, e aqui o valor de erro do instrumento, que é a propagação de erros. Por fim, eu tenho o valor médio do resistor e valor dos erros, né? Média dos erros propagados para os instrumentos, mais o desvio padrão. Então, chega no valor final aqui de 7,2, mais ou menos 1,8 ohms, já arredondado. O que eu tenho que fazer é comparar esse valor obtido pelo experimento com o valor
que o ohmímetro me fornece na medida direta. Vamos então para o nosso caso específico real e fazer o experimento usando aqui o que está na bancada, preenchendo o relatório dinâmico. Quando a gente olha para a bancada, a gente vê nessa imagem principal os aparelhos. O multímetro vermelho vai funcionar para a gente como voltímetro. Vocês veem que eu troquei a ponta de prova aqui, coloquei pontas de provas verdes, apenas para tornar o processo um pouco mais didático. Não tem aquelas pontas de prova que a gente está habituado, pretas e vermelhas. O amperímetro vai entrar com pontas amarelas. A fonte tem as pontas de provas convencionais, preto e vermelho. O vermelho vai sair o positivo, negativo no preto. A gente vai nos guiar para saber qual o sentido da corrente pelas cores de saída da fonte. Lá no centro eu tenho o resistor de prova e no canto inferior esquerdo da imagem, vocês estão vendo uma imagem já com um zoom ampliado. Eu vou tentar deixá-la aqui o mais próximo possível do resistor para que vocês possam ver em detalhes como está sendo feita a conexão nesse componente. Joia? O primeiro passo seria o quê? Bom, vou medir qual que é a resistência desse resistor utilizando o ohmímetro. Quando eu faço isso, no fundo de escala de 20 k-ohms, ele vai estabilizar num valor ali muito próximo de 3,86 k-ohms. Ele está medindo com duas casas depois da vírgula naquele fundo de escala. Então eu venho aqui no relatório dinâmico e escrevo o valor que eu encontrei para a resistência. Estou usando essa precisão, o erro é 0,01 no fundo k-ohms, e escrevo aqui então 3,86 K. Isso que o ohmímetro me fornece. Bom, passo a passo agora é medir aqui na bancada tensões e correntes. Então vou desligar aqui, vou transformar o ohmímetro num voltímetro, ligar aqui a fonte no resistor. O voltímetro já está me mostrando ali uma voltagem de 1,00 volts. Estou ajeitando aqui no ajuste fino da fonte. E agora vou ligar em série com o circuito o amperímetro. Abro o circuito, a corrente sai aqui do cabo vermelho, passa pelo amarelo, vai lá no amperímetro, passa pelo resistor e vem aqui na fonte no preto. Eu ligo aqui o amperímetro e mostra na tela qual o valor de corrente que está circulando no circuito aqui agora. Bom, o passo a passo agora é simples. Vou variando aqui o valor de tensão na fonte e medindo qual o valor de corrente, de 1 em 1 volt. Deixei preparado para nós aqui já um quadro com uma tabela onde eu posso escrever quais os valores de corrente e quais os valores de tensão que eu vou aferir no meu experimento. Aqui no canto inferior esquerdo, vocês estão vendo uma câmera com um zoom nos multímetros, né? Ali, 2 volts, 0,05. O que eu vou fazer agora é preencher, então, a tabela, variando as tensões de entrada. Feito isso, o próximo passo agora é pegar esses valores que a gente acabou de aferir, voltar lá no relatório dinâmico, colar na tabela. Então, quando eu faço isso, já está aqui prontinho, tem os OKs aqui, porque está tudo batendo as precisões desses valores com a tabela 3. Aparece já aqui o gráfico que era esperado, é uma reta, satisfez a lei de Ohm, os valores de R, os valores de propagação de erro, a média dos valores de erro e aqui o erro do valor principal. O que eu tenho que fazer no final é só escrever o valor arredondado, que é 4,1 mais ou menos 0,9. Agora é hora de comparar o resultado obtido pela lei de Ohm com o resultado fornecido diretamente pelo ohmímetro, 3,86 mais ou menos 0,01 k-ohms com 4,1 mais ou menos 0,9 k-ohms. Aí eu vou para a aba relatório, onde há perguntas que vão guiar essa análise, né? Fazer a diferença percentual entre os dois valores,
e fazer também a análise de quais os possíveis erros que influenciaram nesse experimento. Você vê que há campos de respostas para os alunos e campos de feedback para o professor. No final, se pergunta se o experimento foi satisfatório ou não. Muito obrigado pela atenção.